Olá, nessa aula de hoje, a aula 15b, nós vamos falar sobre o possessive case, que é o caso possessivo. Ele é usado quando queremos dizer algo de alguém, como por exemplo, o carro de Pedro, a casa de Maria, o livro dos estudantes, algo de alguém, com essa formatação, sem necessariamente utilizar pronomes possessivos. Então, a fórmula é a seguinte. Primeiro vem o possuidor da coisa, em seguida vem apóstrofo S, que cria o vínculo de posse, e por fim, a coisa possuída por ele sem artigo. Como aqui embaixo nós temos alguns exemplos. O carro de Daniel, ou o carro de Daniel. Primeiro vem o possuidor, no caso Daniel, vem o apóstrofo S, que cria o vínculo de posse, e a coisa possuída por ele sem artigo. Car. Então, Daniel's car. O carro de Daniel. A casa da garota. O possuidor é a garota, the girl, apóstrofo S, para criar o vínculo de posse, e a coisa possuída sem artigo. House. The girl's house. A casa da garota. Os livros do estudante. O possuidor é o estudante, então, the student, apóstrofo S para criar a posse, e a coisa possuída por ele, sem artigo. Então, the student's books. Porém, quando o possuidor terminar com S, colocamos apenas o apóstrofo. Por que isso? Porque não é comum utilizar em inglês S, apóstrofo S. Então, se ele já termina em S, eu coloco apenas o apóstrofo. Os livros dos estudantes. O possuidor é os estudantes. The students. Nesse caso, eu boto só o apóstrofo para criar a posse. E a coisa possuída por eles, sem artigo. Books. The students' books. Temos aqui outros exemplos. Só um momento. O irmão dos seus primos. O irmão dos seus primos. Algo de alguém. Então, possuidor, os seus primos. Your cousins. Já termina em S. Cousins. Primos. Só coloco o apóstrofo. E em seguida vem o que é possuído sem artigo. Então, your cousin's brother. Os brinquedos dos garotos. Possuidor, os garotos, the boys. Coloco apenas o apóstrofo. E a coisa possuída por eles, toys. The boys' toys. Sem artigo. Veja as frases. O nome de seu amigo é parecido com o nome do meu irmão. O nome de seu amigo é algo de alguém. Então, possessive case. Your friend's name. Is similar to, é parecido com, is similar to my brother's. Observem, o nome de seu amigo é parecido com o do meu irmão. Então, do meu irmão continua sendo algo de alguém. Só não estou dizendo o que, está subentendido. Então, do meu irmão, my brother's. Your friend's name is similar to my brother's. Ou my brother's name. A caneta dela é melhor que o lápis de Gabriel. A caneta dela, her pen, is better than Gabriel's pencil. O lápis de Gabriel, Gabriel's pencil. O possuidor é Gabriel, apóstrofo S para criar o vínculo de posse, e a coisa possuída por ele sem artigo. Se eu disser isso é de Paula. De Paula. Paula's. It's Paula's. Isto é meu, mas aquilo é dos garotos. This is mine. Não tem o substantivo, então eu uso mine. But that is the boys. Com apóstrofo. Aí fica dos garotos. The boys. Ok? É simples, é bem simples. Se não for algo de alguém,
não usamos o possessive case. Notem que possessive case é para algo de alguém. Se não for assim, não é possessive case e nós vamos dizer de maneira direta, que é bem mais simples. O carro da empresa, por exemplo, não é algo de alguém, é algo de algo. Então a gente diz de forma direta, the car of the company. The car of the company. Of, de. O livro da biblioteca, algo de algo, não é algo de alguém. Então, the book of the library. Biblioteca, library. Comparem. O funcionário da loja é algo de algo. Levamos direto. The employee of the store. The employee of the store. Porém, se eu digo o funcionário do diretor é algo de alguém. Então, possessive case. Diretor, the manager. Então, apóstrofo S para criar a posse e a coisa possuída. O que é possuído, na verdade, a coisa é ótimo. Funcionário é o que é possuído pelo diretor, digamos assim. Então, funcionário do diretor, the manager's employee. Ok? O nome do jogo. Algo de algo. Então, não é possessive case. The name of the game. The name of the game. Porém, o nome do garoto, algo de alguém, é possessive case. The boy's name. Ok? Usamos o possessive case também para algo de algum tempo. Existe um certo consenso na língua inglesa que tem se difundido cada vez mais de utilizar o possessive case quando falamos de algo de algum tempo. Por exemplo, só um momento, dizemos o jornal de hoje. Observem que o jornal de hoje, algo de algum tempo. Então, vem essa representação do tempo, no caso aqui hoje, today, o apóstrofo S e a coisa possuída, digamos assim. Então, o jornal de hoje, today's newspaper. O capítulo de amanhã, da mesma forma, tomorrow's chapter. Tomorrow's chapter. A aula de sábado é sobre possessive case. Notem, a aula de sábado, algo de algum tempo. Saturday's class is sobre possessive case. Saturday's class is about possessive case. Passemos agora para vocabulary, family. Vamos apresentar para vocês um vocabulário a respeito de family, sobre family members. Temos aqui, de um lado, os family members do sexo masculino, male, e do sexo feminino, female. Mas aqui no meio a gente tem algumas generalizações. Por exemplo, temos grandfather, é avô. Grandmother, avó. Avós, sem generalizar o sexo, é grandparents. Os meus avós, my grandparents. Grandfather, grandmother. Temos aqui granddaughter, grandson. Granddaughter, grandson. Neta, neto. Grandchildren são netos, de um modo geral, sem frisar o sexo, sem frisar o gênero. Então, grandchildren, granddaughter, grandson. Também é possível dizer grandkids. Da mesma forma acontece aqui com father, mother, pai e mãe. Eu posso também chamar de dad ou mom. Dad, mom. Existe diferença entre father e dad. Os filhos se referem aos pais como dad. Chamam os pais como dad. E as mães como mom. Ok? Dad, mom. Os seus pais, de um modo geral, são seus parents. Pais. Então, father and mother, parents. Temos son, filho. Daughter, filha. Granddaughter, neta. Daughter, filha. Son, daughter. Brother,
irmão, sister, irmã, brother, sister. Se eu disser, eu tenho irmãos, com o sentido de, sem distinguir gênero, em inglês é um pouquinho diferente. Eu digo que eu tenho irmãos e irmãs. Então, I have brothers and sisters. Tenho aqui cousin, primo ou prima. Serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Cousin é primo ou prima. Uncle, tio, aunt, tia. Uncle, aunt. Tio e tia. Nephew, sobrinho. Niece, sobrinha. Nephew, niece. Temos ainda stepfather, stepfather, padrasto. Stepmother, madrasta. Stepfather, stepmother. Como seria enteado? Ora, vamos utilizar essa mesma palavrazinha aqui, step, aí fica como stepson. E enteada, stepdaughter, que ela é como filha, stepdaughter, ok? Temos father-in-law, que é sogro, e mother-in-law, sogra. Father-in-law, mother-in-law. É fácil lembrar porque law significa lei. Como nós estamos tratando de família, family, e relações de parentesco, entendam essa lei como sendo o casamento. Então, ele é seu pai por meio do casamento, seu pai por meio da lei. Então, ele é seu sogro, father-in-law, ou mother-in-law, sogra. Como seria, então, genro? Notem que genro é como filho, então ele é son-in-law. E nora é como filha, daughter-in-law. Assim como cunhado, cunhado está no mesmo nível de irmão, então é brother-in-law. E cunhada, sister-in-law. Bem simples, não? Para finalizarmos essa tabela, nós temos godfather e godmother. Godfather, godmother. Sendo que God, a palavra God significa Deus. Ora, como estamos falando sobre parentesco e família, se a gente cita Deus, estamos falando por meio do batismo. Então, Godfather é seu padrinho. E Godmother, madrinha. Godfather, padrinho. Godmother, madrinha. Como seria, então, afilhado? Afilhado está como filho, então é godson. Juntinho assim, godson. E a afilhada, goddaughter. Ok? Para finalizarmos a explicação de hoje, vejamos os verbos do dia. Today's verbs. Nosso primeiro verbo é o verbo to build, que é um verbo irregular. O passado é build. Build, built. É o verbo construir. Meu pai construiu a casa de meu irmão. Notem, a casa de meu irmão, algo de alguém. Então, possessive case. My father built, construiu, passado, built, a casa de meu irmão. O possuidor é meu irmão, então, my brother. Possessive case se estabelece com esse apóstrofo S. Em seguida, a coisa possuída por ele sem artigo. Então, a casa de meu irmão, my brother's house. Nosso segundo verbo é o verbo to meet. O passado é met. To meet, met. É o verbo conhecer, no sentido de pessoa, conhecer pessoa ou encontrar pessoa. A professora de John, algo de alguém. A professora de John conheceu a mãe de Peter, algo de alguém. Novamente, nós temos uma oração aqui curiosa, porque tem dois possessive case. Então, a professora de John, John's teacher, conheceu, met, passado. Peter's mother, a mãe de Peter, Peter's mother. John's teacher met Peter's mother. Para finalizarmos, nosso último verbo do dia, o verbo to spend.
passado é spent. Spend, spent. É o verbo passar, com o sentido de tempo. Ou gastar, com o sentido de dinheiro. Passar tempo ou gastar dinheiro. Então, o afilhado de Mike passou o Natal, passou o tempo, passou o Natal com o tio dele. Temos aqui duas situações de posse. O afilhado de Mike, que é um possessive case, que é algo de alguém, e temos o tio dele. O tio dele não é possessive case porque não tem essa estrutura. Algo de alguém, expresso assim. Então, aqui é possessive case. Então, o afilhado de Mike, Mike's godson, spent Christmas, Natal, Christmas, with o tio dele, his uncle. His uncle. Mike's godson spent Christmas with his uncle. Espero que tenham entendido. Caso tenham dúvidas, podem reassistir esse videocast mais de uma vez, ou então tirar suas dúvidas com seu professor em sala de aula. Façam seus exercícios. Bye, bye.